Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Silvinha, professora de Educação Infantil do nível 4 da tarde. Hoje eu tô aqui para homenagear o meu pai. O meu pai já virou estrelinha em 2014 e eu sempre fico muito triste nessa época do Dia dos Pais porque me dá muita saudade. E esse ano, com esse concurso de como você passa o tempo com o seu pai, eu fiquei mais triste ainda. Eu falei, poxa, meu pai era tão bacana, como eu queria fazer um vídeo com ele. Mas então, depois que eu chorei um pouquinho, eu pensei, por que não fazer um vídeo com meu pai? Ele já virou estrelinha, mas ele foi um dos melhores pais do mundo e eu tenho muitos momentos com ele por fotos registradas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês e assim homenagear o meu papai, onde quer que ele esteja. Tá certo? Então, vamos lá. Eu sou muito grata ao meu paizão porque ele me deu a vida, porque ele brincava muito com a gente quando a gente era pequenininho, eu e os meus 2 irmãos. Ele era muito divertido, só fazia palhaçada, ele inventava brincadeiras divertidas, ele fazia a gente se esconder para não perder o Papai Noel, para não perder o coelhinho da Páscoa. Ele ensinou a gente a andar de bicicleta e um monte de coisas mais. Ele era muito engraçado, meu pai. O meu pai me ensinou o que é o amor de verdade. Ele era muito apaixonado pela minha mãe, muito romântico. Ele colocava música para eles dançarem. Ele falava coisas lindas de amor para ela. E me fez entender a pessoa que eu espero, que eu queria ter do meu lado para sempre. Para ter um casamento igual ao dele e o da minha mãe. O meu pai era um paizão, ele era muito companheiro, muito conselheiro. A gente podia contar com ele para qualquer coisa, eu e os meus irmãos. Ele ensinou muito para mim, eu me lembro muito que ele adorava música e ele sempre me ensinou sobre os Beatles, ele me ensinou toda a história, sobre o Queen. Ele me ensinou um monte de coisa sobre música que eu nem sei falar o tanto de coisa que ele me ensinou. Ele sempre tinha uma história para contar sobre os músicos. O meu pai também me ensinou a gostar muito de samba. Eu amo samba até hoje. Ele adorava, ele tinha muitos DVDs, a gente assistia muitos shows aos domingos. A gente passava a tarde toda assistindo música, ele me ensinava sobre música, a gente dançava e cantava juntos. O meu pai também me ensinou a levar a vida sempre numa boa. Ele sempre foi muito brincalhão, muito engraçado. E a gente vivia dando risada das piadas, das brincadeiras dele. Uma vez, eu nunca vou me esquecer que a gente ri disso até hoje, que eu trabalhava o dia inteiro, que eu tinha 2 classes de aula. E ele ficou esperando eu chegar junto com a minha irmã, combinou com ela. Aí quando eu abri a porta, assim que eu entrei em casa, eles começaram a bater palma, assim. E eu me senti, eu falei, nossa, muito obrigada. E eu falei, gente, por que tudo isso? Aí eles gritaram, porque é Dia das Bruxas, parabéns! E eu lembro que eu caí na gargalhada e agradeci por ter essa família e esse paizão tão engraçado. Eu me lembro também que quando ele estava doente já, eu falei pra ele, pai, para de ficar me trollando tanto, fazer tanta brincadeira comigo, eu fico triste, você faz o dia inteiro brincadeira comigo. Ele, ai filha, mas eu não posso fazer nenhuma brincadeirinha com você? Eu falei, ai pai, pode, mas tudo tem um limite, né? Não pode ultrapassar. Aí ele falou assim, tá, mas qual é o limite assim por dia? Eu falei, umas 3 brincadeiras por dia tá ótimo, né? Aí tá bom, passou. No outro dia, na hora do almoço, ele me trollou 2 vezes. Ele fez 2 brincadeiras muito engraçadas que eu não me lembro quais eram. Eu lembro que todo mundo deu muita risada, inclusive eu. E daí ele virou e falou assim, gente, já gastei 2, eu só tenho mais uma. Lucinha, que é minha irmã,
Me empresta uma, por favor, eu só tenho mais uma, não vai dar, me empresta uma da sua. E a gente caiu na gargalhada também. Meu pai era demais. Eu herdei do meu pai também a vocação para minha profissão. O meu pai estudou muito, ele era engenheiro agrônomo e no final ele virou teacher, professor de inglês. A minha avó, a mãe dele também era professora, e eu sempre por ver esses trabalhos de escola, de viver nesse meio, fiquei com essa paixão. E eu também amo livros igual meu pai estava sempre lendo, e eu amo ler para os meus aluninhos. Eu herdei isso dele também, nunca vou me esquecer. Outra coisa que meu pai passou pra gente, que ele sempre fazia questão, era de unir a família, de estar sempre muito junto da família. Ele adorava reunir nossas famílias, ele fazia parte dos vicentinos da igreja e tudo que podia a gente estava junto, mesmo um morando em cada lugar fazendo faculdade, ele fazia questão da gente estar nos almoços juntos. Ele também fazia questão de unir sempre os sobrinhos dele, que era o único irmão, né, que ficou por mais tempo. Ele era o filho caçula, então ele queria reunir sempre os sobrinhos netos. Ele dava muito valor à família, e é uma coisa que ele passou pra gente também, pra mim. Eu dou muito valor à minha família, graças ao meu pai. O meu pai é uma pessoa muito especial. Eu nunca vou conseguir falar que ele era, porque ele é até hoje. Ele deixou muita coisa, muita coisa. Ele deixou muita cultura. Ele deixou muito conhecimento, muitos valores para nossa família. Eu nunca vou esquecer dele. De tudo que ele me ensinou. Ele era muito inteligente, muito culto, muito presente. Quando a minha mãe trabalhava e ele estava em casa, ele fazia o almoço pra gente, ele me ajudava a fazer a tarefa de casa, ele me ensinou a fazer um monte de coisa. O meu pai era muito legal. Ele passou muito também a fé que ele tinha em Deus. Meu pai era muito religioso, e ele sempre fez questão que a família toda fosse assim. A gente participava da missa todos os domingos, participava de catecismo, grupos, evangelização. Ele deixou essa fé. E isso eu nunca vou conseguir. Ele nunca ninguém vai me tirar isso que ele me deixou. Outra coisa que meu pai deixou, que eu nunca vou me esquecer, que foi a última coisa assim, mais importante que eu me lembro dele. Ele já estava doente, ele estava indo para São Paulo fazer uma cirurgia muito grande, e eu falei: pai, você tá com medo de morrer? Ele me respondeu: não, filha, eu nunca tive medo de morrer. A gente tá aqui de passagem. Um dia todo mundo vai voltar para viver lá no céu com o nosso pai eterno. E é essa mensagem que meu pai deixou, que eu nunca vou me esquecer.